quanto estudo, quanto de tudo que a gente tem sobre esse negócio de mentalização, de pensamento positivo, é muita coisa que a gente tem, né? Quem se volta para Deus pedindo algo, obtém, mediante gradações. Nesse caso lá, a gente pode observar. Primeiro vem um pedido verbal, depois a procura, que supõe esforço, responsabilidade pessoal, e o bater, que na verdade é uma insistência ainda maior. Então a gente tem uma sequência: o pedido, a procura que nos demanda esforço pessoal, não adianta eu pedir pelo outro, o outro tem que fazer, eu tenho que fazer por mim, e o bater que realmente é uma insistência. Lucas, inclusive, fala muito dessa insistência, né? Agora, como a gente falou, a gente está, eu e Dani, né, Dani? Porque o Anderson teve às vezes. Ei, Rodrigo, bom, deixa eu te falar, eu não entendi muito bem qual a relação da mentalização com causa e efeito. Né? Pois é, eu a princípio não entendi também não, Beatriz. Na verdade, o que ele nos traz? Olha só, principalmente em Lucas, tá? Principalmente em Lucas, fica mais claro isso pra gente. Se a gente pensar por um lado aqui, pedir e você será dado, procurar e achareis, bater e você será aberto. Aquele que pede recebe, o que procura encontra, e a quem bate será aberto. E aí vem toda essa questão aí, nós como seres humanos, aquela coisa toda, a dificuldade que a gente tem para negar algo para um filho, quanto mais nosso Pai, que é perfeito. E principalmente Lucas nos conta a história e nos fala aqui, ó, assim como quereis que os façam os homens, assim fazei vós também a eles. O pedido aqui, a insistência, é sempre pedindo, na verdade é uma colocação de pastorinho, ele clareia um pouquinho para frente, tá? Mas ele sempre nos coloca com essa história da nossa mentalização, de ter pensamento positivo para que aquilo aconteça. Intencionalidade, exatamente. São as intenções. Aí a gente gera uma confusão danada, que a gente vai abordar também adiante, que é a intencionalidade enquanto individualidade, enquanto personalidade, ou enquanto individualidade, enquanto ser humano ou enquanto ser espiritual. Ele fala para a gente aqui já. Só para a gente pegar aquele fio da meada, voltando, o que aconteceu? Eu e Dani, a gente combinou de fazer uma sequência assim. Um faz um pedaço, outro faz outro na sequência, de Mateus. O Anderson, o chefe e a Lena copiaram a gente, estão fazendo a mesma coisa. Então é legal. Mas é legal a gente fazer um resuminho dos anteriores, porque tem uma sequência. Jesus não era nada bobo. Legal que a gente fala também disso. A gente começou lá com os tesouros, falando, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem os consomem, os ladrões não penetram. Sobre a lâmpada do corpo são os olhos, e esses quando são, todo o teu corpo será luminoso. Depois a gente falou sobre as preocupações. Buscar primeiro o reino dos céus, a espiritualidade e não o material, a materialidade e a perfeição dele, e todas essas coisas serão acrescentadas. Foi o estudo seguinte: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque amanhã trará o seu próprio cuidado, ao dia basta o seu trabalho. Seja feita a tua vontade. Não que a gente não precise de planejar, a gente conversa sobre isso aqui também, mas que nosso planejamento seja feito, mas que a gente não sofra por conta dele. Que a gente tenha aí realmente aceitação e confiança no planejamento maior, que não é nosso. A entrega. E na gratidão, até pela dor. A gente falou disso aqui também. Sobre os julgamentos, na hora que a gente fala aqui de seres espirituais, a gente não sabe todos os tramas que vêm por trás daquela vivência. A gente até falou, aquele que está ali traficando um crack uma hora dessa, eu não tenho a menor condição de julgá-lo, porque sei lá qual que é a missão dele e a aprovação que ele está passando. Sabe-se lá que não é um espírito muito iluminado, portanto, não tem a menor condição de fazer esse julgamento. Porque com o juízo que julgais, sereis julgados, por medida que usais, com essa vos medirão. De certa forma, volta aqui também, pincela a lei de causa e efeito, já antecipando, né?
E depois a Dani nos trouxe sobre a descrição, que não são, é um conteúdo que não é para qualquer um, não. Que a gente tem que já ter trabalhado, então não é para qualquer um que já consegue trabalhar isso que a gente tem trazendo aqui nesses textos de Mateus, né? Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não suceda que as pisem aos pés e voltando-se vos mordam. E agora a gente entra com essa lei de causa e efeito. Na hora que a gente pensa em lei de causa e efeito, isso a gente pensa, né, Beatriz, de pensamento positivo, da mentalização, tem um plano de fundo, da mentalização, um pensamento positivo. Tem muita coisa. Há um tempo atrás, foi um alvoroço esse livro, esse conhecimento que essa autora nos trouxe, o segredo, a importância de pensar positivamente. E a gente tem muita coisa que já nos assegura disso. A importância não só dos nossos hábitos, mas também das nossas mentalizações. A gente teve um estudo aqui também muito legal, que foi os 12 trabalhos de Hércules. Se alguém lembra dessa história? Falava muito ali da importância do pensamento. Porque não só com os nossos atos é que a gente está plantando a semeadura, principalmente se a gente está falando agora de uma vivência espiritual, ela se faz muito e principalmente através dos nossos pensamentos. Por isso, Beatriz, a lei de causa e efeito, por isso também. Só que, o que acontece? Se a gente pensa do jeito que eu tenho me acostumado e até viciado em pensamento positivo, eu penso muito positivamente no seguinte: hoje eu estou doidinho para trocar meu carro por uma BMW. Murilo está doidinho para no restaurante dele entrar umas 1000 pessoas por dia, né, mesmo? Menos, né? Umas 150, né? Então eu venho com esse vício. Eu venho. O Hudson é mais sofisticado, já está pensando numa Ferrari, né? E eu venho com esse vício, que seria, na hora que eu penso desse lado materialista, eu estou trazendo a figura do gênio, de Aladim, né? É o gênio. Então no fundo, eu me remeto muito ainda para essa iniciação de pensamento e de entendimento. Por que eu ainda faço isso? Porque eu ainda tenho em circunscrever o cristianismo a uma gotinha d'água, uma coisa ínfima dentro de um oceano, porque eu ainda me vejo muito humanizado. Por isso, eu me limito a isso daqui, a uma gotinha d'água frente a todo um oceano que a gente tem, que é o mundo, que a gente realmente vem trabalhando e buscando, inclusive buscando entender. Ele a gente trabalhar os pensamentos até assim parece intelectualmente mais fácil de você conseguir ficar vigiando o que você está pensando. O mais difícil, no meu ponto de vista, é você vigiar o seu sentimento, que às vezes está por trás do pensamento, e é o que move, o que plasma muito mais. O pensamento está alicerçado, ele está alicerçado mesmo no sentimento. No sentimento. Né? Então não adianta eu ficar igual papagaio se eu não trabalhar o sentimento. E aí entra esse estudo, para mim pelo menos, assim, ele mexe muito, porque é a danada da responsabilidade. Né, Dani? Isso aí tem a ver também, o que ela está falando, porque outro estudo foi feito sobre o equilíbrio dos corpos. A hora que você realmente se conhecer e conseguir alinhar o corpo físico, né, o mental e o emocional, aí talvez os sentimentos e o pensamento vão estar alinhados também. Quer dizer, o pensamento vai realmente refletir o sentimento e um vai sustentar o outro, né? Porque a gente vem caminhando, eu venho caminhando de uma forma muito desalinhada. É a confusão, você sente. É o caos. Você pensa uma coisa positiva, mas algo em você, na verdade, está te puxando. Mais ou menos isso que eu entendi que Beatriz está querendo dizer. Você repete, ou até pede repetidamente da boca para fora, mas alguma coisa dentro de você te faz caminhar no sentido contrário. Né? É o que ela falou na primeira parte. Na primeira parte. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa dele. Desde que a Rose começou a falar, esse texto seu, me vem sempre a seguinte situação. Pedir o quê? Como pedir?
Sabe? Porque será que sabemos pedir? Será que sabemos fazer uma frase igual o século efetuado? Quer ver? Né? Que visão é essa que a gente está precisando? Como que esse ver, né? Ver abrir o olho, tirar o véu do olho, que véu é esse, né? E assim eu fico pensando assim, eu acho que enquanto fizer esse alinhamento desses corpos entre sentir, o pensar e o querer verdadeiro, eu ainda não me sinto capacitada a pedir algo nesse momento, assim, se eu posso dizer. Mas é difícil. Pedir uma oração para mim é muito difícil. Muito difícil. Ainda mais que eu me vejo com muita frequência. Como vocês aqui, ó. Aqui dentro. Bens materiais, bens intelectuais, temporais, passageiros, possessões. Eu me vejo muito aqui, ó. E aí, lê pra gente, José, por favor. Lê pra gente. Essa é a apresentação do pastorinho, tá? Se mentalizarmos certo, recebemos do Pai, que habita nos céus, em nosso interior, em nosso coração, somente coisas boas. Se os homens maus possuem ignorância e incapacidade, não cometem essas maldades com seus filhos, como faria o Pai, que é o bom e o amor absoluto e infinitos? Lição preciosa para nós, que vivemos a queixar-nos da vida, das doenças, das dificuldades, e apesar dessas mentalizações negativas, pretendemos que tudo nos corra com facilidades. Somos responsáveis únicos dos nossos erros e colhemos o que plantamos, pois somos exatamente o que pensamos. Somos hoje a obra de nossa mentalização de ontem e colhemos hoje o que ontem plantamos com a nossa mente deficiente e ignorante. Continua. É a dificuldade, né? É a dificuldade de saber pedir, né? Ainda mais que a gente está falando de uma mente deficiente e ignorante. Eu acho que o mais sério pedir, às vezes você pedir até ganhar, conseguir obter a fruta, mas não saber fazer. Quando a gente influi no material. Quando a gente fez o estudo da Fonte Viva, eu acho até que foi um capítulo que eu apresentei, que ele falava, o Mano falava o seguinte, que a gente tem que pedir. E tomar cuidado com o que pede. Tomar cuidado com o que pede. Saber pedir. E aí tirar esses viés humanos que eu trago e merecer. E aí que é danada a questão da responsabilidade pessoal, porque a gente está falando aqui, como o Beatriz colocou muito bem, da mentalização do sentimento que está por trás. E é muita vigilância. É muita vigilância, é muita responsabilidade. O plasmar é algo que a gente faz o tempo todo. Inclusive, adiante a gente vai falar um pouquinho disso, da física quântica. Se a gente pensar até em termos de matéria, na verdade, eu fui plasmado por mim mesmo. Eu sou, na verdade, a matéria é uma grande ilusão. Adiante a gente fala disso. A individualidade, aí nós estamos falando do ser espiritual, colhe outras lições ainda dessas palavras cheias de sabedoria. É a revelação da técnica da lei de causa e efeito. De fato, essa lei é baseada na mentalização. Julgam muitos que a lei de causa e efeito é provocada pelos atos e pelas palavras de alguém. Entretanto, o que mais provoca a reação da lei é o pensamento, muito mais forte que qualquer palavra ou gesto ou ato. Matéria produz matéria, espírito produz espírito. Olha que danada dessa responsabilidade. Vamos deixar aqui. Quem pede, Andréia, você foi leitura de joia? Quem pede, recebe o que pede, bem ou mal. Quem procura, encontra o que busca, bem ou mal. E quem bate, será aberta a porta que leva à alegria ou à dor, dependendo da direção de nossas batidas. Portanto, aí se encontra a essência
última da lei de causa e efeito. O efeito corresponderá à causa que tivermos colocado livremente, mas o efeito não poderá ser modificado por nenhuma ação ou situação externa. Colocada a causa com livre-arbítrio, terá o efeito inevitável e exatamente correspondente. E essas palavras todas aqui são do pastorinho, tá, gente? Pedro Baldi nos fala que o efeito é inexorável. Parte dele, o efeito dos atos, dos pensamentos negativos, parte dele pode ser absorvida pelo cosmos, pelo universo. Só que outra parte, a colheita, é inexorável. E aí que vem, nós estamos falando aqui dos efeitos do pensamento. Rodrigo, Ei, só mais um. à vontade, às vezes. Eu quero, Fala agora. porque está muito fresco na minha memória. No Ícaro Redimido, na Câmara da Retificação, é colocado que é o seguinte: as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles são absorvidos, drenados lá no mundo espiritual, de tamanha forma como são nocivos, que assim, a maneira como inclusive é descrita assim, dá até um certo mal-estar. Dá arrepio, né? Dá arrepio. Então, assim, de tão sério que é isso. Vigilância demais da conta. Não há necessidade de ir para o plano espiritual para sentir isso, não. Não, né, Helena? Não. Na reunião de sábado, muitos de nós, quando vai à maca, e a espiritualidade pede para que seja feita a sucção que ele fala é de uma camada grossa, os chamados deletérios, são forma-pensamentos, né? Que se condensam ao longo do nosso corpo perispiritual. E para atingir, ou para se movimentar em algumas partes do nosso corpo físico, perispiritual também, é necessário tirar essa camada grossa, que o Espírito chama de deletérios. Debaixo da maca tem um tambor, tipo esses que a gente vê de recolhimento de ódio. De recolhimento, de metal, e alguns são transparentes. Se nós imaginarmos a cor disso que vai para esse recipiente, passando por umas mangueirinhas até lá embaixo, pode imaginar aquela coisa mais nojenta que você já viu na vida. Né? É. E a maioria das vezes vai limpando assim, vai limpando, e conseguimos perceber a mudança de coloração do nosso campo perispiritual, deitado na maca. E quando o espírito faz alguma movimentação, acionando algumas áreas do cérebro, isso é quase que desprendido de nós, né? Já houve casos também em que eles tiraram uma placa, quase igual enrolar um tapete, enrolando assim, ó, e arrancaram aquela placa. Tudo de formas, pensamentos, acoplados em nós, plasmados por nós. Então esse mau cheiro, né, essa coisa que a Beatriz está falando, isso é quando desencarna, que não tem. Mas na nossa consciência ativa já é assim. Tá vendo? De lá não. Pois é. Eu estou falando aqui, tá outra coisa, esse material não é jogado fora. Sabiam? Ah, não? Não. Sabia. Ele é reciclado. Ele é armazenado e levado ao plano espiritual em laboratório. O que se faz lá nós ainda não sabemos. Mas ele não é jogado fora. Nada assim. É uma forma de energia e essa energia precisa ser transformada. Deve ser purificada, né? Algum processo. Boa pergunta, podemos perguntar. Legal. Nada se cria, nada se Alguém se acreditar, sabe? Lição oportuníssima para a individualidade, responsável pelos pensamentos. Tudo o que é inculcar a personalidade voltará como sofrimentos para o espírito na mesma existência ou em vidas posteriores.
A personalidade talvez não colha os resultados, pois em vida posterior já não mais existe, mas o espírito é sempre o mesmo, e portanto o sofrimento o colherá em cheio, não podendo escapar do que haja plantado, a não ser que suba de plano pela evolução. Falando aqui agora da individualidade, né? E lá atrás, no estudo 2 para trás, se não me engano, a gente falava sobre julgamento. Como é que a gente dá conta de julgar a personalidade sem ter o menor entendimento do que aconteceu lá atrás com o corpo espiritual? Sem chance. E ainda faço isso, e além de julgar, condeno. Nós estamos falando aqui de pensamento positivo. Nós estamos falando da mentalização positiva. E, por vezes, eu esfrego a lâmpadazinha de ladinho e peço algo nesse sentido, muito voltado para o material ou para esse plano humanizado que a gente aqui vive hoje. Só que é o seguinte, olha só, se a gente pensar bem, Jesus, se a gente pensar pelo lado humano, pelo lado humanizado de Jesus, é completamente falível. Absolutamente falível. Jesus entra em Jerusalém, em vez de estar numa uma carruagem, entra num jumento. É raminho, não tem nem pedra de rosa, não é. A roupa é a mais pesada possível. Humanamente, é completamente falível. E eu ainda insisto, mediante de alguém que humanamente é 100% falível, eu ainda insisto em pedir para ele coisas que ele não teria condição de atender se a gente pensar desse lado. Se a gente racionalizar, eu estou pedindo para um falido. Que inclusive na hora de ser morto, de ser preso lá, de ser crucificado, ele podia ter pedido para o Deus dele lá, me libera daqui. Só que nesse sentido, realmente, ele é um falido. E como é que eu ainda posso, materialmente falando, humanamente falando, é um falido? É até difícil falar assim, né? Tem uma visão realista, pediu assim. né? Pensa A assim, própria ah, visão das que vida boa que é essa? Você não tem nada, não conquistou nada. Por isso que o pensamento positivo, ele tem que tomar um cuidado danado. A mentalização tem que ser, a gente tem que ter uma vigilância extraordinária com ela. Para quem que nós estamos pedindo? Para o Jesus humanizado ou para o Cristo espiritualizante? Pois o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O Balde, né, Beatriz? É. Ele nos fala muito da imanência e da transcendência. Na verdade, na hora que a gente fala da tal da queda, que a Anderson até colocou semana passada aqui pra gente, nós estamos falando aqui de uma queda dimensional, né, gente? Ela não é espacial, é de uma queda dimensional, ou seja, deuses que éramos, por conta da nossa insistência de vivenciar o egocentrismo, da nossa rebeldia, a gente caiu dimensionalmente, a gente veio para o que ele chama de antissistema e nós nos afastamos do sistema que é o absoluto, que é o reino de Deus. Que ainda para a gente é muito difícil a gente até verbalizar isso. Mas essa é a colocação de Balde. E a gente vive hoje no antissistema não abandonado da divindade. A gente vive hoje na imanência. A gente vive hoje no caos, na confusão. A gente vive hoje num mundo humanizado, onde a competitividade passa pela violência, passa pela morte. Mesmo no animalesco ainda não humanizado, a gente tem competições, o mais forte vence o mais fraco. O darwinismo, enquanto evolutivo, enquanto teoria evolutiva, o mais forte sempre trucida com o mais fraco. Então a gente vive um caos. Mas a gente vive um caos em busca de uma harmonia, a gente busca de novo a casa do Pai. A gente busca a transcendência. A gente busca aquilo que a gente perdeu. Por isso a queda. A gente saiu daquilo que era espírito puro, a gente vem para a energia, para o lado da energia. Essa energia, a física quântica já nos atesta, já nos comprova isso, essa energia, enquanto muito embarnumada, condensada, ela se transforma em matéria. Daí o início da nossa existência enquanto matéria. Por que eu estou falando isso tudo? Daqui a pouco a gente vai entrar numa explicação que eu fiquei numa dúvida se eu trazia para cá ou se eu traduzia. Não é traduzir, se eu
trazia para os slides, eu trazia para uma apresentação, ou se eu trazia a apresentação de um físico quântico, o Amit Goswami. Eu achei melhor trazer o físico quântico, e daqui a pouco vocês me deram a permissão. Eu sei que na hora dessa, estava de botar filminha, às vezes fica meio cansado, mas são 9 minutinhos. São 8 minutos no primeiro, depois 7 minutos no segundo. Que sintetiza muito bem isso que a gente está falando aqui. Que é da mentalização positiva, de como que nós, seres ainda em evolução, se a gente pensar nos nossos antepassados, minha Zeca-avó, sei lá, Zilha-avó, Zilha-avô, a gente, nesse aspecto biológico, somos verdadeiramente irmãos. A gente era um peixe, propriamente. O nosso Zilha-avô, Zilha-avó era um peixe. Então, nesse aspecto, não só espiritual, mas no biológico, todos somos irmãos. Então, a gente está vivendo hoje o seguinte, uma evolução enquanto seres. Então, a gente vive também uma evolução enquanto mente. A nossa mente ainda está em um estado de evolução. Se nós nos entendemos como seres em evolução, em seres, hoje materiais, hoje matéria, retornando à casa do Pai e buscando no retorno a energia e em seguida a espiritualidade plena, que ele chama de sistema, que ele chama de transcendência. Então, como é que esse trem aí que me deu um nó? Como é que, se a gente está falando aqui de relação de causa e efeito, da importância não só dos nossos atos, mas principalmente a importância das nossas mentalizações, dos corpos mentais que a gente cria, daquilo que a gente plasma, do que a gente sente, daquilo que a gente pensa, me deu um nó total. Não é complicado? Se a gente ainda é tão debilitado, se a gente ainda é só a pontinha do iceberg enquanto mente, se a gente tem aqui para baixo, o psicólogo que gosta desse trem do iceberg, né? Aqui para baixo, a gente tem o inconsciente, tem o subconsciente, tem aquilo que o Guilherme fala, temos aqui o átomo permanente, que é registro de tudo que a gente vivenciou. Se a gente, enquanto mente, a gente é só essa pontinha aqui, ainda muito imperfeita, ainda em estágio de melhoria, de evolução, como é que a gente vivencia essa tal dessa mentalização mediante essa fragilidade que ainda tem enquanto mente? É o que o Jesus fala, né, Beatriz? É uma aporia. A gente chega num lugar que não tem porta, não tem saída. Por isso que eu vou pedir licença também de novo para vocês, para a gente voltar para um assunto que é meio chatinho para alguns, que é o negócio da onda. Se a gente fala no comportamento que a gente tem, que é dual, a gente é matéria e energia, a gente é partícula e onda, e a física quântica já nos comprova isso, a gente tem que entender aqui um pouquinho só de onda, para a gente entrar então nesse CDzinho que eu trouxe, que é desse físico quântico da mente, para a gente poder entender de uma forma mais plena essa questão da mentalização. Onda é o seguinte, é um negócio que tem um comprimento e que tem uma altura. Aqui é uma onda de água mesmo, né? Faz mais fácil para a gente fazer essa analogia. Então, a gente tem aqui o seguinte, a distância entre esses picos daqui é o que a gente chama de frequência. Quando a distância é grande, a gente tem uma frequência baixa. Quando a distância é pequenininha, entre os picos ou as depressões, os vales, embaixo é a mesma coisa, a distância é a mesma, tá vendo? A gente tem uma frequência alta. Então, a gente tem um espectro do eletromagnetismo. A gente tem as ondas de comprimento mais largas, dilatadas, que a gente está falando de ondas de rádio. Existem porque a gente escuta rádio, né, gente? Então, a gente tem que evitar. As micro-ondas, o infravermelho, as ondas visíveis, que tem esse comprimento, que tem essa frequência. E tem essas para trás que a gente vai recuando, que são as de frequência muito alta. Na hora que a gente fala de matéria, como a gente já sabe, matéria é energia, só que embatumada, extremamente compacta, muito densa. Então, mais para trás aqui a gente tem o que somos, temos a matéria. Aqui é só uma curiosidade, a gente trouxe daquela vez também no estudo anterior lá para trás, falando do que a gente tem dentro desse universo de ondas aqui, que a gente consegue explicitar. A luz visível, que a gente enxerga, é só nesse pedacinho aqui. Só uma curiosidade, tá? Então a gente tem o seguinte, aqui que o Valdir nos traz, da imanência, da transcendência, a gente está aqui. A gente é matéria
E, por conta da evolução, a gente tem uma frequência altíssima enquanto matéria, e enquanto energia a gente vai tendo uma frequência, a distância que vai aumentando, tá vendo? Cada vez menor, até que a gente consiga atingir o estado de espírito puro. O estado de espírito puro é o seguinte, a frequência é zero. E o estado de espírito puro é um trem danado, é aquele que Jesus falava pra gente. Eu sou aquele que é. Não tem tempo, não tem espaço. É muito difícil para a gente compreender isso. É aquela questão, de novo, do diagramazinho de Pietro Rocha. A gente era espírito puro, nós éramos deuses. Por conta dessa nossa rebeldia, a gente vai para o mundo da energia, a gente empatua, concentra aqui no mundo material, da matéria que somos, matéria e energia, matéria condensada, e o nosso retorno passa por uma diminuição da frequência de novo, até que a gente consiga de novo entrar no que ele chama de não local, que ele chama de atemporal de sistema, que é a perfeição, que é o que a gente podia talvez trazer aqui como o reino dos céus. Então a palavra de ordem é o quê? Diminuir frequência. Isso tudo, gente, é meio maluco assim que a gente está falando, mas aqui nós estamos falando de mentalizações. E na hora que a gente fala de mentalizações, tem tudo a ver com a danada da frequência. Na meditação a gente consegue. A mesa, muito bem. Aqui é o nosso estado de consciência normal, de alerta normal. É o estado beta, de onda beta. Que é esse tipo de frequência de onda aqui, né? Se a gente está no estado alfa, que é mais relaxado, um estado de não pensamento, que exige trabalho para isso, né? A frequência de onda, ela é já mais espaçada, é maior. Se a gente está nesse estado beta, é de relaxamento profundo, de meditação, Vanessa. Meditação talvez seja uma grande chave. E no estado delta, que é de sono, de sono profundo. Olha só a diferença da frequência de onda entre esse estado, mesmo desse, para o de cá. A gente está aqui o tempo todo, uma frequência altíssima. E aí, será que dentro dessa mente, um corpo em evolução, um corpo de um ser em evolução, de uma mente em evolução, onde que a gente tem uma frequência tão alta assim, como é que a gente pode, dentro da lei de causa e efeito, como é que a gente pode, dentro de uma lei de causa e efeito que tem como pano de fundo a mentalização, como é que a gente pode aproximar do pensamento do todo? É quase impossível. Do pensamento do quê? Do todo, do divino. Sim. Nossa, sem chance. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Você me deixou triste. Então, na verdade, a gente traz isso tudo aqui. Nós estamos falando, de certa forma, olha só, de renúncia e de desprendimento do material, do muito ativo em termos de frequência, daquilo que é condensado, e fixação naquilo que nos é essencial. Por consequência, praticar o desprendimento daquilo que não nos é essencial. E aí voltamos àquela pergunta que nunca quer calar. O que nos é essencial? Vamos correr, senão não vai dar tempo. Invisível aos olhos. O invisível aos olhos. Maravilha, Helena, sintetizou. Agora, voltando para a interpretação, para um entendimento que o pastor nos traz. Estando o reino de Deus dentro de nós, Lucas, só dentro de nós, pelo mergulho na consciência cósmica, é que podemos encontrá-lo e unificar-nos a Ele. Quando tivermos conseguido mergulhar no fogo do amor e no Espírito Divino, que é o calor de ternura e luz de sabedoria, teremos alcançado o objetivo único de nossas encarnações. Está presente no verso 2, né? A gente fala de física, fala de onda, fala de amor, fala de consciência cósmica, de fogo cósmico. Ou seja, olha aqui uma notícia, a gente fala de causa e efeito, a gente fala de mentalização positiva por trás dessa causa e efeito, a gente fala lá atrás de riquezas espirituais, aqui buscar o reino dos céus, a gente fala de frequência vibracional, correlacionando isso com as nossas frequências altíssimas mentais,
A gente fala de imanência, que é uma realidade terrena, é essa realidade que a gente vive hoje, essa realidade de distanciamento, mas em busca da reaproximação da senda redentora, não é isso? A gente fala de transcendência, que seria o estado de espírito puro, que nos é muito difícil, a gente não tem a menor condição de entender o que seja isso, que é do não local, do não temporal, eu sou aquele que é, da frequência zero, do espírito puro, do plano de consciência, e a gente fala de consciência cósmica. Ou seja, como é que a gente consegue trazer isso tudo para uma síntese? Então eu pediria licença para vocês para botar esse videozinho do Amit Goswami, que é um físico quântico, PhD em física quântica, professor nos Estados Unidos, acho que hoje em Portugal, e que consegue, ainda mais, eu falei, gente, será que eu trago a Amit aqui? Mas eu trouxe só uns textinhos, porque eu acho que isso aqui serve de preâmbulo para a gente poder absorver melhor o que ele nos traz. Ele consegue nos fazer uma síntese e um link de tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? For example, when we pray, if you watch carefully, if you listen carefully, são dois trechos, gente, rapidões, um de 7, 8 minutos e o outro de 8 minutos também, tá? Mas eu acho muito legal, acho que é super bacana, porque ele consegue fazer uma... Poucos de nós vão conseguir ler, né? Ler? Ler para nós. Vai ler para nós. Alezinho. Atrás. Você pode tirar a legenda e traduzir também. creativity of the mind about thought, you can take a continuous chant in thought. Ainda não, viu? André, traduz para nós. Tirar o som. Começa em pé, gente. Tirar o som. Dá para ler, não? The idea comes that consciousness chooses how to operate and make actual events. It's a natural confusion between our reality and what we create. We manifest things according to our choice. But the choice is not when the idea comes that consciousness chooses out of possibilities and make actual events. It's a natural. E agora? Tira o som e lê, né? Andréia, lembra de voz alta. É muito mal. Não, alta é para você, pessoal. Não, É muito rápido. Rodrigo, muito rápido. É muito rápido. Não consegue colocar pequeno. Nossa, mandar isso por e-mail. não, peraí. Vou postar no 20. Bom, gente. Passa uma devagar que dá para ver. Eu leio. Passa um pouco mais devagar. Como eu não pensei nessa verdade. Novela em segundo ponto, tá bom? Extra FM, 25 anos aproximadamente. Beleza, vai deixar. Vamos daqui a pouquinho pra conhecer. Foi a Daniela, né? Ah, mexeu, assim, chama Cris. Chama Cris. Pode passar um pouquinho mais.
Vai lá, Tigrão. Tá mexendo naquele truciquinho, né? Tá mexendo naquele truciquinho. The first was we create our own reality. When the idea comes that consciousness chooses out of possibilities and make actual events, it's a natural conclusion. We choose our own reality. We choose what we create. We manifest things according to our choice. But the choice is not the choice of individual ego. This we missed in the 70s. Intentions do work. Ordinary ego intentions don't work because we never go beyond it. But if we can somehow manifest collective consciousness, manifest non-local consciousness, make our intentions on the basis of non-local consciousness. If our individual... Gente, então fazer o seguinte, eu vou ler, tá? Tá. Devagar. Beleza. Beleza? Não tem Beleza. sinfonia. Rodrigo, não consegue fazer a quebra da mas aí o povo essa letra tá aqui. Rodrigo, você está responsável de mandar o vídeo para nós. Persuaded by E-mail. Fred Não tem jeito. and Quem quiser depois eu copio, porque ele é muito grande. Eles são 77 minutos. Mas depois quem quiser eu copio para outra semana. Certo? Então vamos lá, gente. Desculpa, mas realmente não pensei nesse negócio da legenda ali embaixo. Então vamos lá. Leal. of course, it's a very exciting phase. But it also Começa agora. the phase was A frase é: nós criamos nossa própria when realidade. the idea Quando comes that aceitamos consciousness a chooses ideia out of possibilities and make actual events. de que It's a natural conclusion. nós escolhemos nossa própria realidade, manifestando coisas segundo nossas intenções. Mas a escolha não é a escolha do nosso ego individual. Nós percebemos isso, não percebemos isso na década de 70. As intenções funcionam, mas as intenções ordinárias do ego não funcionam, porque nunca vamos além do ego. Mas se, de alguma maneira, podemos manifestar a consciência não local, realizar nossas intenções com base na consciência não local, se nossa intenção individual entra em ressonância com a consciência não local, de algum modo, aí sim as intenções podem se tornar realidade. O não local aqui, gente, é o imanente, nilo, é o transcendente, é o divino. E como é que a gente se conecta a isso? Como é que a gente desenvolve o pensamento positivo enquanto a gente estiver sintonizado só no humano? E ele está falando de intenção. Está falando de intenção. Quando rezamos, por exemplo, você deve prestar realmente atenção naquilo que os grupos de oração dizem. Você vai perceber que, no final da reza, eles se submetem a Deus e dizem: seja feita a vossa vontade. Ou dizem: se for essa a sua vontade. Os grupos espirituais sabem, por experiência própria, de maneira puramente empírica, que não é a minha vontade, mas a vossa vontade. Somente se a minha intenção entrar em ressonância com a intenção do todo, que essa intenção vai se manifestar. Por isso, essa distinção é muito importante. O ego, meu ego, tem um controle tão estrito sobre o meu processamento de possibilidades quando eu estou dormindo, que nada pode mudar, nada acontece. Portanto, o que temos que fazer é deixar o nosso ego se agitar. Alguns conflitos, se conseguimos ter um conflito na vida e a coragem para não resolvê-lo de imediato, a tendência do ego é resolver o conflito, fazer as pazes novamente com ele. Mas e se você não fizer isso? Se deixarmos o conflito na cabeça durante algum tempo? Porque a luta pode levar a novas possibilidades. E assim que as novas possibilidades entram em nosso inconsciente, adivinhe quem vai processá-las. Nos relacionamentos, temos períodos de briga. E esse é um modo de sair dos comandos do ego.
da homeostase do ego. O ego adora o que é velho, nós estamos aqui. Quem pode processar o novo? Só Deus pode processar o novo. Por isso, sempre que estamos criando novas possibilidades em nossa consciência, estamos fazendo um convite a Deus. Assim, Deus entra em nosso inconsciente quando não estamos fazendo processamentos conscientes. Não estamos convertendo possibilidades em realidade. Estamos apenas descansando. Nesses momentos, na verdade, nós estamos nos entregando a Deus. E Deus vem. E Deus processa. Um salto quântico de insight criativo. Dessa maneira criativa, nós nos renovamos, tornamos-nos melhores do que antes. Vanessa, lembra da meditação, da acalmar a mente, da oração, do estado de meditação? Desculpa, gente, achei que tinha travado. Verdadeiras mudanças podem acontecer na nossa vida. E essas mudanças verdadeiras... Gente, nós estamos falando de um grande cientista, de um físico quântico. E olha que proximidade que ele nos traz. A ciência e a fé. Essas mudanças verdadeiras acabam permanecendo. Tem outra pegadinha nisso. Temos que fazer, que está no modo do ego, e temos que ser, que está no modo de Deus, de forma alternada. Nós estamos falando aqui, gente, de humano, de matéria e de espírito. Não é para fazer, e nem para ser, mas para fazer, ser, fazer, ser. Ou seja, reconhecendo as nossas limitações enquanto humanos que somos, e a gente não tem como abandonar o ego, a gente sim tem que acolher o ego. A gente já falou pra caramba disso aqui. Por isso, estou propondo um novo estilo de vida. Alternar ser e fazer. Somehow I De algum modo, comecei a conversar com os místicos. And one Um day, dia fui a Ojai, na Califórnia, para ouvir o místico Krishnamurti. Eu gostava dele, gostava muito dele. Mas ainda os paradoxos permaneciam. Agora, quando você adota a espiritualidade, um problema que sempre aparece sempre que somos muito limitados quando pensamos em coisas. Pensando que Deus devia ser perfeito. Algumas pessoas se incomodam, se imaginam que Deus é imperfeito. Como Deus pode ser perfeito? Vendo as atrocidades, como essa guerra do Iraque, e por aí vai. Aí, gente, ele fala da questão do nosso mundo hoje, do mundo imanente que a gente vive. E lá na frente ele completa. Vamos pular agora, no final, senão vai ficar tarde. Então ele está colocando aqui o seguinte: como é que a gente pode realmente exercitar a nossa mentalização positiva se a gente não fizer e não buscar essa conexão com o que é o divino? E a gente consegue isso através, isso mesmo, Vanessa, da meditação, da oração, de músicas mais relaxadas e por aí vai, né? Pode colocar no finalzinho. Essas ideias não causaram muito impacto, apesar do fato de mestres como Jesus, como Buda, terem nos dito isso repetidamente. Jesus diz claramente: ame seu inimigo. Não é? Jesus não disse que você ficaria satisfeito se amasse seu inimigo. Isso é óbvio. Meu amigo. Jesus não ficou satisfeito com isso. Jesus disse: ame seu inimigo. Mas como podemos amar nosso inimigo hoje? Nós hesitamos. Sabe como é que é? Jesus devia estar um pouco alterado quando disse isso.
Jesus sabia o que estava dizendo. Ele sabia que estamos interconectados mesmo com o nosso inimigo. Por isso estaríamos nos matando se matássemos o nosso inimigo. Por isso que o único jeito é amar o meu inimigo. Isso parece tão difícil, pois estamos em nossa mente. Estamos ainda evoluindo em nossa mente. Estamos num estágio de evolução mental, em que tentamos resolver todos os problemas por meio da racionalidade. Isso não basta. Isso não basta. Precisamos mudar de tal maneira que o poder transformador da física quântica esteja em nossas vidas.